Cleberson Silva fez uma pergunta bem difícil. Adriano, qual foi a pior descoberta da história? Difícil essa. Não tem como falar uma. Então eu listei algumas. Que na realidade todas elas foram criadas, ou seja, pensadas como algo bom, positivo. Só que o ser humano utilizou isso também para o lado negativo. Então o que eu vou listar aqui, podemos falar assim, tem dois lados da moeda, o lado positivo e o lado negativo. Por exemplo, vamos começar falando das armas de fogo. A ideia de criar a arma de fogo foi para caçar e se proteger de animais. Não deu muito certo, pois utilizaram, que o ser humano utilizou a arma de fogo para conquistar poder, para praticar o que é ruim, que é mal, e com tudo isso ajudou a criar guerras, massacres, genocídios, o que resultou em milhões de mortes ao longo da história. Outro ponto são as indústrias. O desenvolvimento tecnológico foi criado para gerar renda, para melhorar a vida das pessoas, gerar empregos. Porém, as indústrias têm destruído o planeta, principalmente no quesito poluição. Poluição do ar, das nossas águas e do nosso solo. Aos poucos vai destruindo o nosso planeta. Outro, os agrotóxicos. Eles contribuíram para o aumento da produção de alimentos, mas ao mesmo tempo causou muitos danos ao meio ambiente, contaminando assim muitos alimentos, gerando muitos problemas de saúde para principalmente trabalhadores rurais. E tem muita coisa para falar, mas eu vou colocar só mais um na lista e você coloca nos comentários aí, na sua opinião, o que você acha que foi criado, que foi a pior coisa que criou. Mas eu vou finalizar essa lista aqui com as redes sociais. A ideia de criar as redes sociais foi que reunisse as pessoas que estivessem distantes, a longas distâncias, faz as pessoas ficarem mais próximas. Por um lado, deu certo. Por outro, é por meio das redes sociais que as pessoas têm disseminado mentiras, violência, ou seja, palavras violentas, ou seja, disseminam ódio. Você vê às vezes em comentários de algumas publicações as pessoas disseminando ódio pelas outras, ofendendo, discursos de ódio e claro, o cyberbullying, não pode esquecer disso. Hoje pessoas estão em depressão por causa das redes sociais. Tem gente que tira a vida por conta das mensagens que recebe em redes sociais. É algo bom, mas o ser humano utiliza para o lado negativo. Então podemos dizer que esses foram os piores, ou seja, as piores invenções da história da humanidade. Afinal de contas, por que o hot dog também é chamado de cachorro quente? Quer dizer, por que leva esse nome? Não por causa da tradução, para deixar claro aqui. Essa é uma boa pergunta enviada pelo Marcos Silva. Bora então descobrir por que o cachorro quente se chama cachorro quente. Bom, primeiramente, nós precisamos entender que a ideia de um cachorro-quente surgiu lá da Alemanha, e não dos Estados Unidos, como muitos acham. Ele veio mais precisamente de uma cidade chamada Frankfurt, pois é, na Alemanha. Lá, as salsichas eram finas e compridas. E os alemães começaram a associar essas salsichas com um cachorro. Quer dizer, com uma raça específica de cachorro, que aqui no Brasil conhecemos como salsicha. Pois é, esses Dachshunds, é assim que fala? Dachshunds. Meu inglês é uma maravilha, imagina o alemão então. É esse cachorrinho que você tá vendo na tela aí. Alguns imigrantes alemães, quando foram para os Estados Unidos, em 1800 e tralalá, levaram essa salsicha aí para os Estados Unidos. E lá, os americanos amaram, tanto que começaram a vender isso no meio de um pão, nas portas de estádios, quando ocorria eventos, como por exemplo em 1901, onde é historicamente conhecido que a partir daí que se popularizou esse nome, onde havia uma barraquinha dessa de lanche de salsicha comprida na porta de um estádio de um futebol, era beisebol, lá em Nova York. E aí um cartunista que, ao presenciar aquele lanche comprido, num pão comprido, ele fez um desenho de um cachorro, ou seja, de um Dachshund, é assim que fala, né? Dentro de um pão. Mais ou menos desse jeito que você está vendo aí. E a partir daí as pessoas associaram então este lanche com um cachorro. E por ele ser servido quente, no caso a salsicha era quente, foi associado então a um cachorro quente, ou seja, hot dog, que é a tradução direta. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que o cachorro quente, ele é diferente em tudo que é lugar do mundo. Lá nos Estados Unidos é pão, salsicha, ketchup e mostarda, só. Aqui no Brasil já tem purê, vinagrete, frango, bacon, catupiry, maionese temperada, picles, ovos. O brasileiro deixa num jeitinho diferente, né? É da hora demais.